Salmo 46, onde tem por título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. E eu queria chamar a sua atenção para esse refrão. Salmo é um hino, é um louvor, é uma música. E o compositor, ele vai enfatizar três momentos aqui. O refrão geralmente o que é? É a parte da mensagem que ele quer imprimir ali, deixar com mais ênfase na música, amém? É a parte que nós repetimos mais. E a parte que ele deixa como um refrão, uma ênfase nessa mensagem que ele quer passar através de canção, ela está no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. Esse é o refrão desse louvor. No versículo 1 ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Essa é a mensagem que ele quer mais imprimir com tudo que ele está passando aqui nessa música. E só que nesses três pontos de refrão, nesses três pontos, tem pontos diferentes. Aqui no início aqui, do versículo 1 ao versículo 3, por exemplo, ele diz nesse primeiro refrão quem Deus é. Quando a gente pega do versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar onde Deus mora e o que isso significa para mim e para você. A partir do versículo 8, ele vai falar o que Deus fez e também o que isso significa para essa igreja, essa noiva ataviada, preparada. Aleluia! Então, em três pontos desse refrão que é forte, que ele deixa como mensagem, ele vai estar passando essas verdades, esses três pontos aqui para a gente. Amém? Esse salmo aqui, ele pode ter sido a resposta de duas ocasiões, mas eu fico aqui, me atento a ficar com Isaías no capítulo 37, onde uma história que nós conhecemos, a invasão dos soldados lá, assírios, do rei Senaqueribe, quando eles vão contra Jerusalém, contra Ezequias. E quando Ezequias recebe aquela carta, lembram disso, desse rei? E ele recebe aquela carta, olha, vocês vão ser aniquilados. E ele se prostra diante do Senhor, diante de receber essa carta, e pede para que o Senhor o livrasse da morte, o livrasse desse forte exército que vinha contra ele, um exército muito mais poderoso do que aquilo que ele poderia resistir, do que os soldados dele poderiam resistir. Irmão, pasme-se, naquela mesma noite, 185 mil soldados assírios foram mortos, dizimados. Esse forte exército que vinha contra ele, todos esses soldados, os 185 mil soldados foram dizimados, sem que nenhum de Jerusalém tocasse ou movesse uma arma, uma ação contra eles. Eles conheceram a força, a grandiosidade e o poder desse Deus que eles estavam afrontando. A opressão deles caiu por terra e todos eles foram envergonhados diante de todos os outros exércitos inimigos. Eles ficaram envergonhados diante do poder desse Senhor. Um salmo que é para ser cantado, amém, irmãos? Um salmo, como eu ia dizendo, para ser cantado e para ser celebrado pelos judeus daquela época e por nós nos dias de hoje. Amém? Vemos situações, nos vemos cercados como Ezequias por situações que nós falamos assim, essa aqui eu não passo, essa aqui não tem jeito, é muito maior que a pressão externa que eu estou sofrendo, eu não vou conseguir, não é possível para mim. E nós muitas das vezes deixamos de confiar nessa ação poderosa que derrubou 185 mil soldados do nosso Senhor. São muitas as vezes que isso acontece, são muitas as vezes que nós somos travados por esse medo, amém? Em muitas circunstâncias, na nossa família, no nosso emprego, dentro da igreja, com os nossos familiares, em que nós nos vemos em circunstâncias e situações assim, dessa mesma forma. Mas nós podemos celebrar
porque esse mesmo Deus que é imutável, Ele continua sendo a fortaleza e essa rocha forte na minha e na sua vida. Aleluia! Ele continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! O mesmo Deus, ei irmão, olha aqui para mim, o mesmo poder que derrubou 185 mil soldados, é o mesmo poder que age na minha e na sua vida diante dessas circunstâncias que nós enfrentamos. É isso que eu quero te dizer. Essa é a ênfase do compositor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele começa, versículo 1, falando sobre quem é esse Deus, do versículo 1 ao versículo 3. E quem que é esse Deus? Esse Deus é essa fortaleza. Esse Deus é esse lugar seguro onde nós nos refugiamos em meio a todos esses conflitos, onde temos paz e segurança, ainda que estejamos enfrentando dias terríveis, guerras tão poderosas e tão difíceis quanto essa que Ezequias estava passando. Esse é o socorro que está sempre disponível para nós descansarmos no nosso coração em qualquer momento, principalmente quando nós estamos vivendo tamanha angústia como ele, com aquele joelho dobrado, dizendo: olha, dessa guerra eu não saio vivo, essa guerra eu não consigo passar, atravessar, essa guerra que eu estou enfrentando, eu não consigo vencer. Esse Deus é esse lugar seguro aonde encontramos paz mesmo diante das piores guerras que nós estamos enfrentando. E se Ele é esse refúgio, e se Ele é esse abrigo, se Ele é essa fortaleza, qual deve ser a nossa atitude se estamos nesse refúgio? Qual é a sua atitude? Qual deve ser a minha atitude? Ele continua no versículo 2 e ele fala assim: portanto, não... Leia aí comigo. Versículo 2. Se Ele é o nosso... se Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, o versículo 2 vai dizer como nós devemos agir se estamos nesse lugar seguro. No versículo 2 ele vai dizer: portanto, nós não temeremos, nós não deixaremos o medo nos dominar, ainda que a guerra e a luta seja a mais difícil ou possível. Nós não seremos paralisados por esse medo. O que ele está falando, nós não vamos entrar em pânico. A nossa voz não vai ser uma voz de pânico, a nossa mente não vai ser uma mente de pânico dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Ainda que esteja em jogo, como estava ali para Ezequias, a nossa própria vida, ainda que seja momentos de enfermidade, ainda que sejam portas fechadas de emprego, que fale sobre a condição de nós levarmos o sustento, principalmente para os homens, levar o sustento para a nossa casa, para os nossos familiares, ainda que sejam em situações que nós estamos vendo que vamos ser alcançados por aquilo que quer nos paralisar, por aquilo que quer travar a nossa mente, fazer nos prostrar, mas não diante de Deus, nos prostrar rendidos àquilo que nós estamos sendo oprimidos. Não. Se nós estamos na posição de um lugar seguro, essa posição nos faz encarar os desafios da vida. Essa posição vai fazer com que nós não venhamos a temer ao ponto de sermos dominados por aquilo que quer nos parar. Essa é a atitude de quem está no refúgio e na fortaleza, no lugar seguro. Deus é essa cidade murada. Deus é essa fortaleza para onde podemos correr, nos proteger, ter paz em tempo de guerra e principalmente em meio à guerra, descansar os nossos corações. Isso não quer dizer que nós não vamos estar preocupados, irmãos. Não é irresponsabilidade. Não teve para esse mês que vem vai ter. Não é isso. Não é ser irresponsável acerca das nossas tarefas, das nossas responsabilidades familiares e por aí vai. Amém? Não é isso, mas é ter descanso enquanto a luta está acontecendo. É saber que o lugar que nós estamos, o nosso coração, ele tem alívio e ele tem descanso para guerrear durante aquele momento.
Essa é a convicção e a mensagem que ele está passando. Ele vai dizer: ainda que os montes se abalem, que os seios dos mares espumejam, que a terra se transtorne, ou seja, ainda que esteja tudo fora de governo, ainda que esses governos, como nós estamos vendo aí, políticos, estão sendo abalados, cada um para uma direção, ainda que pareça estar tudo errado, Ele é aquele que não perdeu o controle e o governo da sua igreja. Ele é aquele que continua assentado no trono e tudo está sobre o domínio dEle, inclusive a minha e a sua vida. Amém? Nos versos 4 ao 7, fala onde Ele mora. E o que isso significa para nós? Ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam e ele... isso é importante. Os reinos se abalam, bramam nações, mas escute isso: Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Guarde isso. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui ele faz uma conexão, logo no início, no versículo 4, com a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Ele está fazendo uma conexão. Por quê, Jefferson? Porque olha só, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agora, na Jerusalém terrena tem rio? Alguém já viu rio nessa Jerusalém terrena? Não tem. Agora ele está falando aqui que nessa que ele está falando tem. Há um rio que está correndo ali, correntes que alegram a cidade de Deus. O que ele está fazendo? A conexão com essa cidade celestial. O sentido aqui é: Deus habita no meio do seu povo. Esse socorro, essa fortaleza está presente para o seu povo. Ele está correndo no meio do seu povo. Dele corre o rio de vida e está alegrando esse povo. Ele é a fonte desse rio. E Deus, onde Ele está correndo em meio à tua igreja, em meio à noiva de Cristo, em meio às nossas vidas, em meio às nossas famílias, em meio a esse povo que se chama pelo nome dEle, a morada dEle, o rio da graça, o rio do amor incondicional, o rio que nós temos da sua misericórdia, o rio de vida que alegra os nossos corações, o rio do favor imerecido de Deus para comigo e com você. É esse rio que corre no meio desse povo e nos dá a paz, a convicção e a segurança de estarmos sim, mesmo com ventos derrubando tudo aí fora e mesmo com tempestade, no lugar mais seguro que nós podemos estar. Amém? É esse rio. Versículo 5 fala assim: Deus está no meio dela, olha aí, no meio dela, dessa cidade, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Mais uma ênfase aqui de que ele está falando dessa cidade santa. Jamais será abalada, ou seja, jamais será conquistada, jamais será destruída. E essa Jerusalém que nós falamos terrena, ela já foi conquistada, amém? 586 a.C., Nabucodonosor sitiou, destruiu toda a cidade. No 70 anos depois de Cristo, os romanos também fizeram isso. Então não é essa terrena que ele está falando, mas dessa cidade celestial. Ele dá mais uma ênfase aqui sobre isso. Fica muito óbvio que ele se refere a essa nova Jerusalém. Quando ele diz, jamais será abalada, ele está se referindo ao povo dele, a esse povo que as portas do inferno não prevalecerão contra. Não tem como prevalecer contra a noiva que irá se casar com o noivo, a noiva que fará parte dessa cidade celestial. Essa nova Jerusalém, ela é intocável.
intocável pelo inimigo das nossas almas. Ele não consegue. Qual é o lugar que você está? Nesse lugar seguro? Esse é o lugar seguro. Estar nesse lugar vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida, inclusive na eternidade. Aleluia! Ele fala disso. Desde antemanhã é o que ele está falando, ou seja, aos fiéis, antes que ele acorde, o livramento desse mal já está repousando sobre a vida dele. Desde antes de manhã. Jefferson, que livramento é esse do mal? Não passarmos por enfermidades? Por aflições? Não. Estaria contradizendo o que o próprio Jesus falou. Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, não é isso? Mas ele deixa uma palavra: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a morte, e em mim vocês são mais do que vencedores. Tem uma palavra de esperança, tem uma palavra de ânimo diante dessas circunstâncias, diante dessas guerras que nós estamos falando, diante dessas situações que querem sim paralisar o nosso ministério, destruir o casamento, criar divisões dentro da nossa casa, dentro da igreja. Ele está dizendo, tem uma palavra de vida, tem uma palavra de esperança. Não é esse tipo de mal, de enfermidades que nós passamos, amém? Mas é o mal que vem para roubar a nossa fé, que vem para dominar a nossa mente, o mal que vem para roubar a nossa cruz. Como assim, Jefferson? Jesus, ele falou, você quer me seguir? Quer andar comigo? Quer estar nesse lugar seguro? Quer? Então tome a sua cruz. É a nossa aliança com Ele. Mas a todo tempo o nosso inimigo quer que você deixe essa cruz. Ele quer tomar essa cruz. Ei, pare de carregar essa cruz. Pare de viver esses princípios. Pare de viver essa verdade. Sai desse lugar seguro. Sai daí. Até porque eu posso te dar algumas coisas. Foi assim que ele fez com Jesus na tentação no deserto. Não foi assim? Então esse mal aqui, quer ver? A gente tem, existe uma batalha espiritual acontecendo para que isso seja desenvolvido, amém? Termos a nossa cruz, seguirmos a Jesus ou entregarmos essa cruz diante das propostas desse inimigo. Existe uma batalha espiritual acontecendo, ela é invisível, mas ela está acontecendo. Agora, é uma luta pela nossa mente, pelo nosso coração. É um erro a gente pensar que o objetivo principal do nosso inimigo, do diabo, Satanás, como você quiser chamar aí, é tirar a tua saúde, é tirar o seu emprego, fechar as portas de emprego. Quem foi que falou assim, eu te darei todos os reinos dessa terra? Quem falou isso? Satanás. Ele que falou para Jesus. Agora, tem um ponto aqui importante. Eu posso te dar prosperidade, eu posso te fazer rico, eu posso, entre aspas, te fazer feliz. Entre aspas. Te fazer feliz. Desde que você entregue a sua cruz. Foi isso que ele falou para Jesus. Desde que você me adore e desista daquela cruz que você vai subir. Eu posso te dar muitas coisas. Então quer dizer, é um erro a gente pensar que essa luta está só quando e esse mal é quando nós passamos por enfermidades, aflições, problemas financeiros. Não, o que ele mais quer roubar, aonde ele quer mais entrar é na nossa mente, para que nós venhamos a entregar essa cruz. É um erro pensar que a batalha espiritual é uma luta para você se libertar da pobreza, das doenças, das angústias da vida. Não. Não que Deus, preste atenção, não que Deus não possa agir sobre essas coisas, não é isso que eu estou falando. Deus pode sim abrir uma porta de emprego, amém? Lógico, nós sabemos disso. Deus pode sim curar um câncer, amém? Não é isso. Mas o alvo do nosso inimigo, do diabo, é confundir as nossas mentes e fazer você tropeçar, fazer você ser alguém desonesto, fazer você ser um mentiroso, uma mentirosa, fazer você ser alguém infiel dentro da sua casa, com seus filhos, esposa, marido, com a sua família, principalmente infiel com o que Deus preparou para você nessa verdade. Esse é o alvo, essa é a luta.
Esse é o objetivo dele, de nos tirar desse lugar protegido, desse lugar que é seguro. Sendo assim, ele vai estar te afastando de Deus e provavelmente destruindo a sua casa, a sua família, a sua vida. E assim nós vimos muitos e muitos testemunhos. O maior objetivo dele é uma morte eterna, é que você não esteja nessa nova Jerusalém, é que você não participe, não esteja nessa cidade celestial, é que você não esteja num lugar, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, e o Senhor está ao redor deles, assim como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, os cercando, livrando de todo o mal. Ele quer te tirar desse lugar. As lutas e as batalhas querem te tirar desse lugar. Mas no versículo 4 desse capítulo diz: o cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte do justo. Sabe o que é o cetro? Lembra dos reis, nos filmes aí? Aquele cetro que ele segura assim, decretando o que vai acontecer e o que não vai acontecer. O cetro é governo. Sabe o que essa palavra está dizendo? Nesse lugar seguro, o governo dos ímpios não prevalece sobre a sua casa, não prevalece sobre a sua vida, não prevalece sobre a sua família. Esse governo mundano, porque você já está sendo governado por aquela cidade que é indestrutível, inabalável na presença do nosso Senhor. É isso que está sendo falado, amém? Mais adiante ele vai dizer assim: bramam as nações. Olha o governo aí que eu falei, do Salmo 125. Olha esse cetro aí, ó. Bramam as nações, versículo 6. Reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Lembra da carta que eu falei do rei Senaqueribe? Quantos conhecem essa carta e o teor dessa carta aqui? Quantos? É bem conhecido. Deus deu a vitória para aquele povo, matou sim aqueles 185 mil soldados assírios, sim. Mas antes disso, essa carta era intimidadora. Por isso, Ezequias se prostrou ali, ficou não desesperado, porque se ele procurou a Deus, ele sabia em quem ele podia esperar. Mas ele ficou apavorado com a situação, amém? Como nós ficamos diante dessas cartas, nós ficamos diante dessas notícias que chegam até nós. Tem notícia que balança o nosso coração. E nós meio que nos apavoramos naquele momento, ainda que saibamos que estamos num lugar seguro e que nós não temeremos, mas ficamos preocupados como ele ficou. E aquela carta que chegou a ele vai falar que aquele rei Senaqueribe, ele já tinha destruído outras nações, já tinha destruído outras cidades, já tinha destruído outros povos, e nenhum daqueles deuses dele lá, eles puderam evitar a ação dos soldados dele. Agora ele fala assim para ele: e você acha que vai ser diferente de Jerusalém? Você acha que vai ser diferente com o seu Deus? Se todos esses nós vencemos, nós vamos tomar esse povo, essa cidade. E sabendo que tinha um número muito maior de potência, de guerra, para agir daquela forma. Imagina você recebendo essa notícia. É a notícia que chega até nós, que fala assim: agora não tem jeito. É a notícia que a gente abre ali a mensagem do celular e fala: agora eu perdi as forças. Agora não dá. É esse tipo de notícia, de carta que chegou para Ezequias. Só que os governos aqui que ele está falando, as nações, bramam as nações, os governos se levantam contra o que foi estabelecido por Deus. Os governantes, como nós vemos aí, eles podem até falar grosso, eles podem até falar com desdém, eles podem até muitas das vezes, como nós estamos vendo aí, debocharem desse Deus, assim como esse rei debochou nessa carta. Sim, pode até acontecer,
Mas aqui está escrito que Deus, Ele faz ouvir a sua voz. Sabe o que isso quer dizer, irmão? A voz de Deus, ela é muito mais grandiosa, ela é muito mais poderosa de todos aqueles que pensam que tem poder nessa terra. Existe uma voz que é muito mais poderosa. Olha para a história aí atrás. Olha para todos que debocharam dele. Olha para a história. Olha para influenciadores, governantes, artistas. Olha para todos que debocharam dele. Olha aí para trás. Olha para todos que, assim como esse rei, afrontaram ele. Olha para trás e me diz qual foi a voz que prevaleceu. Ele faz ouvir a sua voz. E é nessa voz que nós encontramos alívio, é nessa voz que nós podemos descansar, e é nessa voz que nós não vamos temer mal algum, porque sabemos quem está conosco.